E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar e hoje o programa está imperdível, olha só! Muitas pessoas aproveitam o feriado do Carnaval para viajar e passear com a família. Veja os cuidados que podem ser redobrados nessa época do ano e você vai ver também. No Conexão Social, Ionice Silva conversa sobre moda sustentável com a estilista Renata Buzo. Você não pode perder. E no Descomplica Ressoar de hoje, você vai saber qual é a importância da coloração pessoal para se vestir bem e melhor. Então não sai daí porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou. A gente abre o programa trazendo um alerta para você que vai curtir o feriado do Carnaval, principalmente para quem gosta de tirar esses dias para pegar estrada e viajar com a família. Saiba como ter dias de descanso e tranquilidade. Acompanhe. Associar diversão ao consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que só no mês do Carnaval, está longe de ser inofensivo. Quem bebe além da conta está exposto a inúmeros riscos. Um deles está relacionado à segurança. Alcoolizado, o folião não está em estado de alerta para possíveis furtos e nem para importunações. Eles acabam chegando em grupos, né? E eles vão na balada do grupo e eles acabam ingerindo acima do que eles podem. Muitos deles vêm sem se alimentar. E ainda existe o perigo que ronda nas estradas brasileiras. Quase 6.000 pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias federais em todo o ano passado. O risco aumenta no Carnaval por conta do consumo de bebida alcoólica. E o resultado dessa combinação, volante e álcool, pode ser desastroso. Quando não termina em morte, pode deixar sequelas para sempre na vida das pessoas. Isso coloca essa pessoa em uma situação de vulnerabilidade muito grave. Ela fica mais propensa a diversos tipos de fatores de risco ambientais. Alguns deles, que a gente conhece que são muito graves, principalmente nesse período de Carnaval, são acidentes de trânsito que tendem a se intensificar nesse período do ano. Eliana quase morreu na BR-101, no sul do país. Ela e uma amiga voltavam para casa quando o motorista bateu de frente no carro em que as duas estavam. Eliana ainda se emociona ao lembrar do acidente que quase tirou a vida dela. Era um domingo de sol. Eu fui almoçar numa festa de igreja próxima à minha casa. Aí eu saí dessa festa, eu fui em casa, tomei meu banho, meu último banho em pé. Desculpa. Eu me arrumei e fui para outra festa de igreja. Eu não sei se andei 500 metros. De repente veio aquele farol na minha direção, na faixa do meio, e os carros se chocam. Desde o acidente, a vida da Eliana mudou completamente. A mulher que adorava viajar e postar fotos em lugares lindos, passou a viver entre a cadeira de rodas e uma cama, e agora depende da ajuda dos pais. Além dos cuidados que você deve ter no trânsito e com a bebida alcoólica, fica também um alerta para o golpe do cartão trocado. No feriado de Carnaval do ano passado, aconteceram cerca de 20.000 tentativas de compras criminosas online em todo o país. Eu pedi para passar na aproximação, ele falou que não estava passando, né? Pediu para se podia fazer por senha, né? Ali naquela hora, naquele momento, você nem imagina nada. O cara com credencial, vestido, trajado, tudo. Coloquei o cartão, inclusive eu coloquei o cartão, mas ali num momento, coisa de segundos de distração, ele faz a troca com o parceiro dele. Os cartões nas mãos de Felipe são idênticos, mas um deles não é o da conta do advogado. Durante um bloquinho de carnaval em São Paulo, ao comprar uma bebida, teve o cartão trocado pelos vendedores. Ele só percebeu o golpe no dia seguinte e teve um prejuízo de R$5.000. O presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor explica que o criminoso geralmente se aproveita da desatenção da vítima. Então você vai pagar, entrega o cartão ao vendedor, ele vai com a maquininha, ele espera você colocar o cartão e digitar a senha. Só que na hora de te devolver, ele te devolve um cartão clonado, um cartão
cópia do seu. Eles têm várias cópias, ele vai te devolver um igualzinho ao seu. Se você não reparar, você vai guardar o seu cartão e vai embora. Para evitar ser vítima dos golpistas, a Federação Brasileira dos Bancos recomenda aos clientes que personalizem o cartão. Na hora que você for fazer o pagamento de alguma compra no meio de uma aglomeração, você manuseia o cartão, você insira na maquininha, faça o processo de conferência, digitação de senha, retire o cartão e guarde em um local seguro. E se o vendedor apresentar uma maquininha que esteja visor danificado, que você não consiga identificar o valor que está cobrado, ou se já mudou a tela para a digitação de senha, não dê sequência na transação. Pessoal, o feriado é muito bom, mas é importante curtir com muita responsabilidade, viu? Agora você confere o Conexão Social hoje. A presidente do Instituto, Ionice Silva, tem o prazer de conversar com a estilista Renata Buso. Um bate-papo sobre moda e consumo consciente, então bora lá! Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, nosso encontro de boas notícias de todas as tardes de domingo. E o nosso tema de hoje é um convite para enxergarmos o mundo da moda com consciência e refletirmos sobre o impacto das nossas escolhas. Hoje vamos falar sobre consumo consciente e como a moda pode ser uma poderosa aliada na preservação ambiental. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que a indústria têxtil é uma das maiores responsáveis pela poluição do planeta? Isso é muito triste, né? Mas não precisa ser assim. Existe uma abordagem que está transformando a maneira como consumimos e também como descartamos nossas roupas. E para falar sobre esse tema, temos o prazer de receber a estilista Renata Buso, uma das mais importantes estilistas brasileiras da atualidade. Reconhecida internacionalmente por seu trabalho com moda sustentável e vegana. E eu quero dar as boas-vindas à Renata. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui no nosso Conexão Social. Obrigada, prazer é meu estar aqui. A gente quer muito falar sobre esse assunto, a gente tem aqui uma alegria muito grande de abordar assuntos como esse, que preservam o meio ambiente, que faz com que o nosso planeta seja mais sustentável. E isso a gente sabe que depende de todos nós e a gente fica muito feliz com a sua abordagem. E por isso que a gente queria também te conhecer um pouco mais. Queria iniciar essa entrevista te pedindo para falar um pouco sobre você, por que você escolheu abordar esse tema que é tão importante. Então comece falando um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu vou começar falando do motivo de eu entrar nesse ramo, né? Eu sempre fui uma criança que não me encaixava e acho que é o clichê de todo estilista. Essa é uma criança aí com a cabeça mais inventiva, uma cabeça um pouco mais voltada para a parte de criação e imaginação. E vai passando o tempo e você não se adequa, né? Você não vai para a parte metodológica das coisas, você fica nesse lugar. E quando foi chegando a época de escolher essa profissão, eu falei, tá, eu vou ter que me arriscar, porque eu já sabia que era um mercado fechado ali, muito difícil de acessar. E fiz essa escolha, fiz Senai Vestuário, fiz Santa Marcelina, minha faculdade, minha pós-graduação também em Santa Marcelina. E em 2016, eu entrei na Casa de Criadores, que é um evento para novos designers. Quando você acaba de se formar, abre uma marca, você entra lá. Fiquei 4 anos e depois veio o convite para São Paulo Fashion Week, na qual eu estou até hoje. Assim, sendo bem sincera, a temática da sustentabilidade não foi a primeira que me pegou. A primeira temática que me trouxe, assim, me pegou pela mão e me trouxe para a sustentabilidade foi a questão do veganismo. Porque eu, desde pequena, sempre fui uma grande amante de animais, assim, o animal, ele preenche uma boa parte da minha vida desde sempre. E sempre foi uma preocupação e um amor absoluto que eu sempre tive. Então, a primeira temática, para mim, foi isso. Então, quando eu comecei os meus ensaios de abrir uma marca, eu sabia que eu queria abrir uma marca vegana. E
E aí, na época, ali meados de 2013, não se falava muito de veganismo aqui no Brasil. E aí eu comecei a fazer uns vestidos e pesquisar matéria-prima que não tivesse nada de origem animal e tal, e começou a dar certo e fazer um certo barulho, assim, porque era uma temática nova aqui. E foi assim que eu fui me inserindo e talvez ficando mais, assim, não conhecida, porque era muito nichado, mas as pessoas começaram a prestar atenção, mas tipo, quem que essa menina tá fazendo moda vegana? E eu fazia noiva ainda, então eu falava, eu faço noiva, mas nada de origem animal. E nessa de sustentabilidade, eu entrei nessa situação da sustentabilidade porque eu comecei a entender que o veganismo somente, ele vai para um lado ético, né, de você não utilizar nada de origem animal, mas tinham muitas outras coisas que me incomodavam. A principal de todas era a questão do descarte do lixo, assim, sempre me incomodou muito a questão do que sobra do corte, de você não conseguir fazer nada com aquilo. Então eu comecei a olhar com um olhar de incômodo para essa questão do resíduo, né? E foi assim que a sustentabilidade me pegou pela mão, porque eu comecei já vinha das práticas ali da faculdade, de você pensar a matéria de uma forma, né, não somente ali para o que ela é feita, mas você tentar dar outros usos para aquilo. Então eu comecei a desenvolver o que a gente chama de maquetes têxteis, né? Que são pequenos quadrados de 20 por 20 que você faz testes com aquela matéria-prima e aplica ela numa outra roupagem. Sim. Comecei a fazer isso e entender que nessas aplicações de maquetes, assim, se eu aplicasse aquilo na roupa em forma de bordado, muitas vezes eu conseguia pegar o resíduo do corte e transformar aquilo num bordado, transformar aquilo numa superfície, que aquilo dava uma cara interessante, diferente. Reutilizava e também de uma forma sustentável. Isso meio que casou com o meu início ali nas primeiras coleções da Casa dos Criadores. E foi o que começou a fazer barulho, assim, porque eram peças muito pesadas, com muito material, que davam um efeito visual muito legal, que para a passarela é importante. E elas acabavam sendo zero lixo. E aí eu iniciei os meus estudos para poder cada vez mais impactar menos, porque assim, começando a nossa conversa falando a primeira coisa, quem fala que é 100% sustentável é uma grande utopia, não existe uma pessoa 100% sustentável, né? Sustentabilidade, ela é uma inclinação, uma vontade de você reduzir o seu impacto, mas o impacto você vai ter. A partir do momento que você está existindo, você está impactando o ambiente. Então, o pensamento sustentável, de forma mais simples para as pessoas, né? Porque sustentabilidade, as pessoas falam, ai, que tema chato, não sei o que é. De forma reduzida, é um pensamento voltado para você reduzir o teu impacto. O que eu posso mudar aqui, esse detalhe que vai reduzir, que vai aumentar o tempo de vida dessa peça, enfim. E eu comecei a ter esses pensamentos, então comecei a voltar o meu design, a minha criação, para essa redução de impacto. Muito bem. E isso, você falou no começo, é um assunto que muita gente acha, inclusive chama as pessoas de eco-chatas, né? Mas não, eu queria que você falasse o porquê que é tão importante a gente começar a repensar, né? Inclusive a indústria também e nós como consumidores, de que forma que a gente pode impactar menos, né? Começar a pensar em questão de sustentabilidade, a gente tem que pensar tipo aquele filme Efeito Borboleta, sabe? O bater de asa de uma borboleta, ela impacta e cria. Então a gente tem que pensar os nossos hábitos, tudo que a gente faz, tudo vai ter um impacto, tudo vai ter uma pegada ecológica, né? Que o pessoal fala ali. Você vai deixar o seu rastro. Então se você pensa isso, você começa a voltar os seus olhos para os detalhes. No meu campo, né, que eu posso falar com conhecimento de causa, que é a questão da moda e a questão do veganismo, desde você repensar o que vai no teu prato, até você repensar o tanto de roupa que você compra, né? E isso é completamente absurdo vindo da boca de um estilista que vive de vender roupa, né? Sim. Mas acho que é esse o pensamento do slow fashion. Você precisa de tanta roupa assim? Às vezes as pessoas elas primam por comprar uma roupa que é mais barata e falar, eu vou comprar essa roupa e aí eu compro outra, eu tenho poder de compra maior. Só que essa roupa, ela tem o que a gente chama de obsolescência programada, que ela é programada para
ser descartada em breve. Ela é feita para estragar, que é o que antigamente não acontecia. Então, desde que se implementou aí o fast fashion, as roupas se tornaram descartáveis. E é esse o pensamento que eu acho que as pessoas ainda não ligaram, de que você compra uma roupa e 2 lavagens ela já está criando bolinha, ela já está com a cor diferente, ela já está abrindo costura. E, nossa, é de qualidade ruim. Não, foi feita para estragar. Os tecidos, as qualidades às vezes são até superiores, mas a costura que se aplica, a forma como se pensa aquela roupa, ela é pensada para ela ir para o lixo, ela ir parar num aterro sanitário, para que você alimente a indústria e você esteja ali a cada 3, 6 meses comprando. Então, esse é o pensamento que precisa ser mudado, né? Você vai consumir, você vai impactar, mas você precisa pensar em o que é melhor, ter uma peça 20 anos no armário que ela está intacta e ela está bonita e ela está temporal, ou você ter a cada 3 meses uma roupa que não diz nada sobre você e que você vai jogar no lixo, invariavelmente. Sim. Eu queria até que você aproveitasse para, então, explicar para as pessoas o termo slow fashion, que se opõe, inclusive, ao fast fashion que você falou. Sim. E as alternativas, né, que as pessoas têm, inclusive as veganas. Eu queria até que você falasse o que você usa lá nas suas coleções, que traz esse conceito, que vai durar mais e que a gente tenha menos impacto, porque isso está sendo descartado também. A gente vai falar depois de descarte, né? Mas as pessoas não têm mais reaproveitado nada e isso tem ido para o lixão. E a gente sabe bem onde isso vai parar, né? Sim. As premissas de uma marca slow fashion moda lenta. Então, o que seria uma moda lenta? É uma peça que ela é geralmente desenvolvida por um designer, ela é uma peça mais autoral, ela é uma peça pensada para ser atemporal, ela não segue uma tendência que vai ficar obsoleta em poucos meses. Então é uma peça pensada para que aquilo fique no seu armário, que em qualquer momento da sua vida que você vista aquela peça, você vai estar bem vestido. Então ela pensa, primeiro, o pensamento do designer, fazer uma peça que dure no armário em termos de estilo, né? De estar contemporâneo. Depois tem as questões da qualidade dessa peça. Essa peça ela tem que ter uma qualidade muito superior em termos de costura, em termos de acabamento, para que essa peça ela aguente lavagens, ela aguente ali o dia a dia e ela não estrague. Então você tem que usar um tecido de boa qualidade. A gente implementa técnicas de costuras que são técnicas que têm um valor mais alto para a gente ali na questão de produção, mas que ela não vai desmanchar. Então, uma costura inglesa, costura francesa, né, que é uma técnica de costura que a gente embute ali, diferente de uma peça que você compra uma peça de fast fashion e ela é passada no overlock ali. E o overlock é um fio, então é um fiozinho fino que aquilo vai se deteriorando com o tempo e vai soltando. Não sei se todo mundo já tem uma peça que abre a costura e vai soltando assim. E já uma costura com inglesa, francesa, né, com a técnica, a gente usa linha. Aí fala, nossa, só isso? Mudar fio para linha, mudar a técnica de costura assim? Isso já impacta absurdamente na qualidade daquela peça. Mas é claro que para um fast fashion fazer costura inglesa e francesa nas peças, sendo que ele está pagando ali, aí a gente vai entrar em outra temática, né? Que é a questão social, né? Aquilo tem um preço. Você está pagando R$20 numa peça, aquilo está saindo de algum lugar, né? E aquilo está explorando alguém. Então, essas peças geralmente são costuradas por pessoas em condições análogas à escravidão. São pessoas que recebem centavos para costurar aquela peça, que vivem, às vezes, que estão costurando com a criança embaixo da máquina, né? E a pessoa dorme embaixo da máquina porque não dá tempo de chegar. Assim, um horror. Então, você vê como são várias camadas. São várias camadas. Você falar de sustentabilidade, você entra num pensamento arbóreo, você vai puxando e você vai entendendo que o buraco é muito mais embaixo, que não é só sobre vestir uma peça com mais qualidade, é sobre você ter um pensamento de quais são as cadeias que eu estou impactando, quanta gente está sofrendo aqui para eu ter essa peça de R$20. Então são detalhes, uma costura com muito mais qualidade, uma peça pensada para ser atemporal. Isso, e
o mais importante, a quantidade de peças que você produz. Uma marca que faz um atacado e varejo, para quem não sabe, varejo você vende ali a peça unitária para o cliente, atacado você vende em grandes quantidades, né? Sim. Uma marca que trabalha com atacado, que distribui aí mais de 1000 peças, essa marca ela pode pôr o tecido mais sustentável do mundo, sabe assim, com algodão colhido por 100 horinhas, não adianta, não é sustentável, porque aquilo, para ela fazer aquela quantidade, aquilo não tem uma qualidade tão boa, aquilo vai parar no lixo, e mesmo que demore para parar no lixo, olha a quantidade de coisa que você está colocando num planeta que já está saturado. Então, são muitas abas, muitas caixas abertas quando você começa a falar de sustentabilidade. Por isso que a gente é chamado de chato. Sim. Mas é muito importante isso que você falou. Inclusive, acho que isso já é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a pensar um pouquinho. Sim. Quando ela pensa no social e na mão de obra escrava, né? Uhum. Inclusive tem crianças trabalhando, infelizmente. Então, isso é uma realidade, infelizmente, não só aqui no Brasil, principalmente em outros países que a gente sabe que distribuem, né, em larga escala, como você falou. E é importante a gente pensar na hora de comprar, porque você sabe também que aquilo vai durar 2, 3 vezes que você usou, você já não consegue mais e aquilo vai para o lixão, né? É um ponto a se pensar, mas é claro que a gente não está aqui para falar de tantos problemas sociais, mas a gente precisa deixar você consciente e só por isso a gente já deveria repensar a forma de consumir, né? Sim. Agora, quando você imagina que isso ainda vai para os oceanos e quando você lava essas peças, a gente não faz ideia desse material que hoje é feito de plástico, essas roupas. E não é só o fato de você estar vestindo uma roupa de plástico, mas toda vez que lava essa roupa, microplásticos vai para a água e essa água está sendo contaminada para a gente também consumir depois a mesma água e os animais nos oceanos, né? Eu acho que é muita coisa para a gente falar de verdade. Então, nessa primeira parte, a gente queria te conscientizar sobre isso e não querendo ser chata, mas querendo conscientizar mesmo, né, Renata? É verdade. Você pensar nessas temáticas todas, não tem como. Uma vez que você abre o olho, você não consegue desver. A questão da sustentabilidade, da questão social voltada para isso, né, dos trabalhos análogos à escravidão, tem muito a ver também com a temática do veganismo. Né? Geralmente as pessoas, eu escuto muito quando eu falo que eu sou vegana, as pessoas falam, eu gosto tanto de bicho, eu como pouca carne, eu não... Você vê que tem uma intenção em todas as pessoas, ninguém quer maltratar nenhum animal. Então a pessoa, o que ela não tem acesso, né, que os olhos não vê, o coração não sente. Então a mesma coisa é em relação à sustentabilidade. Eu não quero pensar muito que essa minha roupa foi costurada por uma pessoa que está em condição de escravidão. Então, eu não quero saber. Então é uma tática, né, pra gente se enganar, pra gente não ver, né? O que eu não sei, não é problema meu, eu não tenho que lidar. Então, vai muito das pessoas procurarem saber. Tem muitos documentários a respeito dessa temática em vários lugares, mas tem que se informar para saber. E da próxima vez que tiver que comprar aquela peça baratinha em sites e tudo mais, ter consciência, né? Sim. Porque é o que você falou, aquilo que a gente viu, o que o olho viu não dá para desver. Sim. Muito bom. Agora a gente vai falar de um tema muito bacana, que é a reciclagem. E tem um conceito que é o upcycling, que é a evolução da reciclagem tradicional. Eu queria que a Renata explicasse um pouco esse conceito e por que é tão importante a gente transformar os resíduos comuns em produtos que eles não vão ser biodegradáveis, mas eles vão ter uma utilidade mais sustentável, né, Renata? Sim. As pessoas geralmente fazem bastante confusão com o termo upcycling e reciclagem. São todos parentes, mas eles têm algumas diferenças, né? Por exemplo, numa reciclagem tradicional de um produto, aquilo vai para um lugar, né? Aquilo é desmanchado, separado de acordo com a matéria-prima, né? Porque uma das dificuldades da reciclagem é isso, né? Você não consegue reciclar
produtos que têm diversas matérias-primas diferentes, você não consegue reciclar tudo junto, né? Então, a separação é o desafio, talvez, né? Então, aquilo pode virar uma nova fibra, né? Que nem acontece com as garrafas PETs, né? Sim. Então, tem esse tipo de reciclagem tradicional, né? Que aí você faz uma nova fibra de tecido, enfim, mistura aquilo com uma outra coisa. E tem o upcycling. O upcycling seria, basicamente, você dar uma nova vida, você recarregar a bateria daquele produto que estava para ir para o lixo e você dar uma reformada nele, que é um conceito que se perdeu muito. Antigamente, as nossas avós, elas eram as masters em upcycling, né? Porque antigamente as pessoas tinham uma outra relação com o produto, né? Com o que comprava. Hoje em dia, a gente é a cultura do descartável, né? Tudo a gente troca. Às vezes o negócio tá bom e a gente vai lá e troca por outro. Sim. Né? E o upcycling, ele vem, essa reforma de pensamento, é pensar que nem antigamente, sabe? Deu uma rasgadinha, eu preciso jogar fora, sei lá, eu não posso fazer um bordado, fazer um remendo que fique esteticamente bonito, ou transformar aquilo numa outra peça, né? Que é uma coisa que as pessoas perderam. Então, o upcycling basicamente é isso, dar uma nova vida para uma peça, às vezes com uma cara nova, transformando ela, sei lá, tem gente que pega jeans e transforma em bolsa. Sim. Aí corta as pernas do jeans, transforma num shorts e o restante vira, sei lá, paninho para tirar a poeira da casa. Aí, isso é um pensamento tão simples e que as pessoas não se atentam às vezes que elas estão tendo um pensamento de upcycling, Sim. né? Então, voltado para moda, tem muitas marcas que fazem isso. Tem uma marca, que eu não vou me recordar o nome agora, que eles pegam camisas que estão com defeito de fábrica e reforma aquilo e remenda, enfim, uns recortes loucos ali e fica muito bonito e aquilo vira uma nova peça. Então, tem muitas marcas com esse pensamento, né? No caso da minha marca, eu não sei se eu chamaria de upcycling o que a gente faz, porque a gente trabalha com resíduo mesmo, né? Sim. Resíduo do corte. Então seria mais um zero waste, sei lá, um pensamento voltado para redução de lixo, né? Sim. Do que é já lixo, né? E o upcycling não, é uma peça que tá para virar lixo, né? Tá para ir embora e você dá uma nova vida, né? Então, Sim. basicamente é isso, assim. E é muito bom, porque às vezes a dona de casa, ela é muito criativa, Sim. né? E tem sites ensinando a fazer muita coisa, né? Sim. Eu acho que dá para, inclusive, ajudar muito na economia, acaba sendo também algo que ajuda na economia do lar e que dá destino, né? Para peças que ainda vai ter uma vida útil longa e vai fazer a diferença. Muito bacana. Bom, agora a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não sai daí que a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e agora eu quero falar de fato sobre a moda sustentável, né? Bom, ainda ela é vista como inacessível e isso não é verdade. Eu queria que você desse dicas de como a gente começa a fazer escolhas conscientes e que a gente pode já entrar, né, nesse perfil de pessoas que consomem de forma consciente. O que eu bato muito na tecla é da mudança de pensamento. Quando você muda a forma como você enxerga a roupa, você começa a perceber que você precisa de muito menos coisa do que você tem no armário. Eu arrisco dizer que é até uma questão mais psicológica, emocional ali, que as pessoas elas buscam, a gente é inundado, né, com tanta coisa em rede social que a gente vive tão insatisfeito com a gente. E aí você fala, mas você vai falar de questão psicológica num tema de sustentabilidade? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, porque as pessoas elas estão buscando tanta coisa, elas estão tão vazias, elas estão numa busca incessante de tantas coisas e elas não entendem que a gente precisa de muito pouco, a gente precisa de coisas muito mais pontuais, singelas. Não é uma roupa que vai te preencher emocionalmente, não é o celular do ano, não é... As pessoas elas jogam o emocional na questão da compra. Me falta.
eu tô mal, o que eu faço? Eu compro, eu parcelo. Se eu não tenho poder de compra, eu faço mundos e fundos para poder ter, porque ter aquele objeto, ou ter aquela roupa, ou ter aquele perfume vai me fazer eu me sentir, eu vou ser uma nova pessoa. Por isso que eu falo que é uma questão psicológica, porque você não vai ser uma nova pessoa, né? Se você não fazer as pazes com você mesmo e entender que você tem que se gostar numa camiseta velha, sabe? Sim. Você não consegue mudar esse clique, porque toda hora que você ficar exposto e o comércio, né, o mundo capitalista faz isso com a gente. É sedutor, aquela né? ansiedade. Todo, com sim, preço, com oferta, exato, com promoções. Então, pensamento sustentável tá muito em você olhar para dentro, sabe? Quando você olha para dentro, você encontra o que você precisa mexer ali em você, para depois você começar a olhar para fora e aí é muito mais fácil. É muito mais fácil você falar, legal, bonito, mas não preciso. Mas tô bem, entende? Então, eu acho que pensamento sustentável, e a dica que eu daria é isso, assim. A pessoa entender que não é sobre comprar. Não é errado comprar, né? Mas você precisa comprar consciente. Aí a pessoa fala, compra consciente. Você já ouviu muito esse termo, compra Sim. consciente. O que é uma compra consciente? É uma compra onde você está ciente do seu eu. Eu sei quem eu sou. E as pessoas compram inconsciente, porque elas estão sem saber o que está acessando elas, o que está faltando, quais são os vazios ali emocionais. E aí ela compra. E é uma compra consciente, ela está comprando para suprir uma coisa que ela não vai conseguir suprir. Então, compra consciente é isso, trabalha teu emocional, olha para dentro de você e aí você depois começa a aplicar essas pequenas dicas, como, por exemplo, comprar uma roupa que vai ter um preço maior, você fala, poxa, eu vou gastar, sei lá, 250 nessa peça, sendo que eu posso comprar a mesma peça por R$40, mas essa peça por 250, ela vai durar 10 anos no seu armário, tá pago? Quantas vezes você vai usar ela? Agora, essa peça de 50, você vai usar quantas vezes e vai ter que jogar no lixo e comprar outra de 50? Começa a pensar assim. A questão de usar uma roupa aí que entra de novo a questão psicológica. Pessoas que são muito afetadas por tendência, é uma busca de ser o outro, não ela mesma. A comparação, né? Exato. Que a pessoa tem, então eu tenho que ter Exato. também. Então, a tendência, ela fisga essas pessoas, né? Nossa, eu vou comprar essa roupa porque eu vou ser assim agora. Quem sabe eu me encontro. A pessoa não se encontra, ela busca uma outra. Então, esse pensamento. Então, quando você usa uma roupa mais atemporal, uma roupa que não tá preocupada, quando você encontra teu estilo, né? Tenta entender quem você é, o que você gosta. Independente do que você enxerga. Quem você é. O que te faz bem, que te deixa confortável no seu próprio corpo. Esse é o seu estilo, não é o que tá por aí. Então, é esse pensamento. Se encontra primeiro e depois você consegue fazer o bem pros outros, porque aí é automático, né? Muito bem. É o poder do não, né? Sim. Quando a gente consegue dizer não para os impulsos, né? Porque é como você falou, a compra é emocional. Eu acho que quando a gente aprende a liderar o nosso emocional, né? Sim. Saber dizer não para aquilo que daqui a pouquinho você vai ver que aquilo só vai ocupar espaço na sua casa e o pior, você vai perder também financeiramente, porque tem gente que faz dívidas, né, para poder comprar aquilo que não precisa. E às vezes, né, tem outras coisas tão importantes que ela pode fazer, como essa de cuidar de si mesma. Muito bacana. É um pensamento que eu acho que vale muito a pena você que está em casa hoje refletir, né, como a gente falou no começo, refletir a forma como você faz escolhas. Agora, o São Paulo Fashion Week de 2024, você usou uma temática bem diferenciada, onde você expôs o corpo humano e depois você estava me falando que você pensou no corpo da mulher e, inclusive, falando dos órgãos e tinha todo um tema ali, uma história que eu queria que você falasse desse conceito que eu achei muito profundo e que talvez quem participou, né, lá vocês explicaram, mas foi muito divulgado e isso é uma cultura e é uma forma de se expressar, né? Sim. Que tem muito a ver te conhecendo melhor e como você pensa. Aquilo também foi muito bonito. Eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso aqui.
nessa tarde? Apresentando um pouquinho do meu trabalho, talvez para quem não conheça, em todas as minhas coleções, não somente nessa, eu gosto de incluir outras formas de criação. Então eu escrevo, gosto muito de escrever. Então geralmente eu narro os meus poemas nas trilhas dos desfiles, né? E sou uma curiosa da área de cinema, gosto de fazer os fashion filmes desde a pandemia, quando a gente precisou fazer isso, eu me apaixonei. Então a gente abre os desfiles com um vídeo e com a narrativa de poema nessa trilha, que ajuda a contextualizar e inserir o espectador ali naquela temática. Falando voltada para essa coleção, o corpo, o meu pensamento quando eu comecei a fazer essa coleção veio a princípio do poema que eu tinha escrito, que era um poema policial. Eu falava que era um conto poético policial, que falava sobre um corpo que se encontra na sarjeta. Essa era a história. Encontra-se um corpo na via, um corpo de mulher. E existem pessoas, né? Os policiais estão observando aquele corpo e eles percebem que é melhor eles esperarem, adiarem a recolha daquele corpo, porque a interação dos transeuntes, das pessoas que começam a interagir com aquele corpo, traz pistas de quem foi aquela pessoa e talvez do possível culpado. Uma história de maluco, mas quando a gente contextualiza, fica mais fácil de entender. Era uma analogia ao corpo feminino, dizendo que a mulher, ela incomoda de todas as formas, até morta. Então, a gente queria fazer uma crítica de que muitas vezes você não vai se encaixar, você vai incomodar, principalmente sendo mulher. No mercado de trabalho você incomoda quando você está numa situação de poder. Dentro de um casamento, escolhendo ser dona de casa, você incomoda porque as pessoas acham um absurdo as suas escolhas. Sendo mãe, você incomoda porque você é mãe. Escolhendo não ser mãe, você incomoda porque você não é mãe. Solteira, casada, todas as nossas escolhas incomodam. Então era esse o cerne do pensamento ali dessa narrativa. Então a gente escolheu pôr um corpo morto para ironizar isso. A mulher até morta, ela incomoda. E as dinâmicas desses transeuntes eram todos os estereótipos de sociedade e de relacionamentos dessa mulher. Quando a gente escolhe falar assim, a gente transpassa a questão da roupa. Você traz muitas questões ali. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque só fazer roupa não me preenche totalmente. Eu gosto muito de questionar e de... Ter um significado. Precisa. Agora, você também foi a única estilista, e talvez por conta, né, de toda essa sua forma de se expressar e trabalhar, a ter uma experiência de representar o Brasil em Milão, na Semana da Moda. Eu queria que você falasse um pouco de como foi para você essa responsabilidade, né? Foi, nossa, uma experiência muito louca, assim, porque aconteceu tão inesperado. Eu não fiz nenhuma movimentação para estar lá. Veio um convite, que até hoje eu não sei como eles chegaram em mim. Existe a Vogue Italia, só para contextualizar, a Vogue Italia, ela tem um olho muito voltado para o novo, para novos designers. Então eles têm uma espécie de... Eles são olheiros ali de novos estilistas em todos os lugares. E aí que um dia eu recebi um e-mail da Sara Sozani. Para quem não sabe, Sara Sozani é sobrinha da Franca Sozani, que foi a head ali maior da Vogue Italia durante muitos anos. Recebi um e-mail direto dela me convidando para... Você pode enviar os materiais para mim e tal? Eu falei, posso, mas eu achando que era pegadinha, porque eu falei, imagina, Sozani, né? Uma das famílias mais ricas ali de Milão. Eu falei, não é possível. E era verdade. E aí eu fui enviando os materiais que eles me pediam, sem saber para o que era. Até que eu entendi que eu estava concorrendo ali para entrar, para ser escolhida para esse evento que chamava The Next Green Talent. Então, era um evento voltado para a sustentabilidade, onde eles traziam designers de vários países e que tinham iniciativas sustentáveis. E aí eu entrei, eles me avisaram assim, muito em cima, olha, você vai ter que vir para Milão em fevereiro, isso era tipo dezembro. E eu corri para
para conseguir, tive que desenvolver uma peça para eles, que eles me mandaram um tecido que estava parado em estoque de uma grande e-commerce italiana que chama Yux. E eles me mandaram um tecido e falaram: você tem que desenvolver um casaco, uma peça com isso, mandar pra gente, que a gente vai fazer um editorial e ele vai sair na Vogue Itália. Fiz, saiu e fui pra lá com todas as roupas do meu desfile mais recente. E isso foi em 2019. E a gente participou de muitos eventos ali, todos voltados para a sustentabilidade. Foi uma experiência muito louca, assim, porque eu era a única brasileira ali. Aquela síndrome de impostora, né, que a gente tem, né, de vira-lata, de achar que, nossa, eu não devia estar aqui, olha o naipe dessa galera. Mas foi muito legal e até hoje eu não sei como foi que... Eles nunca me falaram como que eles chegaram em mim. É muito louco, né, esse negócio de globalização, a gente não imagina o alcance que a gente tem. Porque eu sou pequena, eu posto pouco, eu não sou uma pessoa muito das redes, eu sou bem low profile. E do nada caiu no colo, assim. Aí eu falei, era normalmente quem é assim é sempre colocado à frente, né? Toda pessoa que é mais simples, que gosta de menos brilho, menos holofotes, tá sempre sendo jogada, né? E às vezes quem quer muito faz um esforço muito grande para conseguir. Mas parabéns, porque é um orgulho pra gente, pro nosso país, e saber que você foi tão bem representada lá, você representou tão bem a gente. E a moda, né? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho, mais um, né? Conselho para que as pessoas, a partir de agora, não só as pessoas, mas as marcas também, pudessem adotar práticas mais conscientes e que a gente levasse isso para o nosso dia a dia. O conselho eu acho que é esse. O reset não vem de comprar muitas coisas, o reset precisa ser psicológico primeiro. Olhar para dentro e para conseguir olhar para fora, sabe? A gente precisa se conhecer. Quando você se conhece, você se liberta. Você se liberta, você não fica à mercê do que é imposto, sabe? As pessoas são muito reféns e elas acabam ficando presas nisso e nunca preenchem, né? Então eu acho que o meu conselho seria esse, assim. E compre menos. Tem que comprar menos. Não precisa de tanta roupa assim. Sim, verdade. Tem um amigo que ele fala dos sapatos. Mulher adora sapato. Mas pra quê? Só tem 2 pés. Aí tem 100 pares de sapato, né? Sim. E às vezes esse sapato estraga porque não dá conta de usar tudo. Então é bem por aí. Compre menos. Bom, queria que você deixasse então suas considerações finais, seus contatos, convidasse as pessoas para te seguir, para conhecer seu trabalho. Os meus contatos, Renata Buso e Renata Buso, vocês vão entrar lá, vocês vão achar, minha marca é um Renata Buso _. E meu site, www.renatabuso.com. E é isso, acho que é isso. E se as pessoas tiverem interesse em acompanhar nosso trabalho, tá tudo no site não, na conta oficial de São Paulo Fashion Week, tem todos os nossos desfiles lá. Na Casa de Criadores, se quiser assistir os anteriores, tá tudo lá também nas contas da Casa de Criadores. E é isso. Obrigada pelo convite, gostei. A gente que agradece, foi incrível conhecer um pouco mais sobre esse universo, né? E saber como pessoas como você, tão talentosa e que humilde, né? Encantou a gente com a simplicidade. Obrigada. Tem feito a diferença nesse mundo. Isso para nós aqui no programa é a parte mais importante. Parabéns mais uma vez e volte outras vezes, Obrigada. Viu? Muito bem. E chegamos ao final de mais um Conexão Social. Eu quero agradecer imensamente por sua audiência e espero que esse conteúdo tenha te inspirado e trazido mais clareza sobre a tão falada consciência ambiental e que ele te motive a adotar essas práticas nas suas próximas escolhas, viu? Aproveito para te convidar para nos seguir nas redes sociais, onde a gente compartilha mais conteúdos. E se você quiser assistir novamente ou encaminhar essa conversa para quem você acredita que vai gostar de saber disso, ela estará disponível no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Até lá! Minha Chara Renata, muito obrigada por compartilhar a sua história e inspirar outras pessoas a consumir de forma consciente e diminuir aí o impacto ambiental e social. Se você também curtiu, é só rever lá no nosso canal youtube.com/ressoar e acompanhe a gente também no Instagram,
Programa Ressoar. Acompanhe agora mais uma edição do nosso Giro de Notícias. No dia 21 de fevereiro, aconteceu o trote solidário. Nos trotes, onde é comum os calouros terem seus cabelos cortados, ao invés de desperdiçar os fios, a equipe da Cabelegria esteve presente na recepção dos calouros da Faculdade de Direito da USP, realizando os cortes e coletando os cabelos para a confecção de perucas. Os cabelinhos chegam pra gente de forma, amarradinho no elástico e a gente manda para nossa confecção, que hoje nós temos um grupo de coletivo de mulheres, são 9 mulheres e elas são responsáveis por 100% da nossa confecção. As pacientes são pacientes de todo o Brasil, que a gente atende. Essas pacientes, elas mesmas podem fazer a solicitação através do nosso site, no cabelegria.org. A gente pede alguns documentos como laudo médico, comprovante de quimioterapia para os pacientes que estão em tratamento oncológico, Mas a gente também atende outras patologias, como alopécia, lúpus, escalpelamento, que mulheres que sofreram um acidente doméstico também. A gente atende qualquer patologia que tenha a queda do cabelo. Além dos calouros estarem felizes pela grande conquista que é passar em uma faculdade pública, eles ficaram mais felizes ainda em participarem desta ação e poderem ajudar quem mais precisa. Eu me sinto, de certa forma, especial, porque é uma coisa tão simples, É uma coisa que cresce tão rápido e é uma coisa que faz tanta diferença, na nossa aparência. E por vários problemas tem gente que, não consegue ter o cabelo que queria ou ter um cabelo. Então qualquer gesto pequeno, porque é muito pequeno, Deixar crescer 2, 3 meses, depois cortar, a gente consegue ajudar tanta gente, tanta criança, que sonha, é um sonho simples, mas que às vezes não consegue ser realizado, mas com atos como esse a gente consegue. Me sinto muito feliz porque eu sei que o meu cabelo, que se eu fosse um cabeleireiro comum iria só ir pro lixo, agora ele tem um destino nobre e que vai ajudar alguém, ajudar a autoestima de alguém. Sei que vai fazer alguém muito feliz, então eu também fico feliz por esse bom ato. Eu sempre sonhei muito tempo em raspar a cabeça depois que eu passasse no vestibular. Então é um sentimento de uma missão cumprida, sabe? Uma coisa muito gostosa de sentir mesmo. É o encerramento de um ciclo, E chegou o quadro Descomplica Ressoar. E o de hoje você vai saber dicas para descobrir qual é a sua coloração pessoal. Olha só que legal! Oiê, eu sou a Ada Martini, consultora de imagem e colorista há mais de 18 anos e hoje estou aqui no Descomplica Ressoar para te contar como a coloração pessoal pode te ajudar na hora de se vestir, não só na sua roupa, mas também nos seus acessórios e na sua maquiagem. Bora! A coloração pessoal é um método que estuda a beleza natural de cada pessoa. Como é que ela funciona? Ela entende que a gente, quando a gente está em harmonia, fica ainda mais bonito. Ou seja, a gente duplica as cores que Papai do Céu te deu. E quando a gente descobre as cores que mais nos favorecem, elas nos ajudam tanto na escolha e na confiança da escolha da cor certa e também para você apostar com tranquilidade numa cor que você está na dúvida ou te ajudar a escolher um batom que às vezes você gostou na amiga, mas não vai ficar muito bem em você. Ela te dá conhecimento. Agora eu vou te contar passo a passo como funciona o teste de coloração pessoal. O primeiro passo é a gente estar natural, sem maquiagem nenhuma, porque assim a gente descobre as cores que você tem. O segundo passo é você contratar uma profissional que estudou essa metodologia e aplicar a técnica em você. A técnica consiste num contraste que a gente chama de contraste simultâneo. A gente coloca o tecido perto da cliente e esse tecido, com a cor certa, absorve a luz e rebate no nosso rosto, do mesmo jeito que o nosso rosto absorve a luz e rebate no tecido. O segundo passo é analisar como que esse efeito ficou no seu rostinho. Se ele te potencializou, te deixou mais harmoniosa, mais bonita, que nem eu tô com essa minha roupa escolhida hoje, você vê que isso tudo tem harmonia. É claro que eu escolhi uma cor que me favorece para estar aqui com vocês. Ou se a cor te deixou um pouquinho com cara de cansada, enfatizou sua olheira, ou não te potencializou. E o que a gente quer é a cor que te deixa ainda mais bonita. Claro que você vai poder usar todas as cores,
Mas sabendo aquela que te favorece, você tem conhecimento de escolher uma cor com precisão. E o terceiro passo, depois de descobrir as melhores cores que te favorecem, é receber uma cartela de cor que é baseada com as cores da estação: primavera, verão, outono ou inverno. A minha cartela é de outono, por isso que eu fico bonita com cores terrosas. E depois que você descobre sua cartela de cor, quais são os benefícios? Primeiro, comprar com segurança, saber que a cor que você vai comprar vai te favorecer. Saber escolher entre um tom de batom, um tom de maquiagem, entender qual que é o seu subtom de pele. Muitas vezes a gente acha que a gente é rosada ou amarelada e na verdade quando você faz o teste de coloração pessoal, você tem certeza. Eu sempre achei que eu era rosada porque eu tenho rosácea e na verdade meu subtom é neutro quente e isso mudou completamente o jeito de me maquiar. Além disso, você consegue escolher com mais tranquilidade a escolha dos acessórios, prateados ou dourados, o rosa negro ou até o rosé. Claro, de novo, a gente sempre indica o que mais te favorece, mas você pode usar tudo. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu dei pra vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre coloração pessoal, me segue no Instagram, @demartini, e eu adorei estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Beijos, até a próxima! Nosso programa chegou ao fim. Poxa, que pena, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal youtube.com/ressoar. Você pode também seguir a gente no nosso Instagram, é @programa Ressoar. Você comenta por lá o que achou dos assuntos de hoje, tá bom? E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: a mente positiva pode ser uma das maiores aliadas na realização dos seus sonhos. Ponto. Bom, perfeito isso. Se lembrem sempre disso. Grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá!